Boa noite a todos. Estou aqui mais uma vez para fazer a leitura então do Evangelho no lar. A lição de hoje, ainda no capítulo 3, é diferentes categorias de mundos habitados. E antes de iniciar então a leitura e as explicações, vou fazer aqui as vibrações já habituais, né? E que todos, peço que todos que puderem e estiverem assistindo esse vídeo possam fazer também nos seus lares, essas vibrações que muito auxiliam os espíritos mais elevados, nas tarefas de resgate e auxílio aos homens, sobretudo nesse momento em que nós enfrentamos grandes dificuldades pela epidemia. Então vamos lá. Vamos então nos conectando neste momento ao nosso anjo da guarda, nosso amigo de todas as horas. Pedimos a Ti, querido irmão, que nos auxilie em pensamentos, nos oriente os passos, nos guie os caminhos, que nós possamos juntos, cada dia e cada vez mais, melhorarmos o nosso pensamento, o nosso modo de agir, para que possamos um dia caminharmos ao lado do Mestre Jesus. Agradecidos que estamos a Ti, pedimos que nos leve à presença de Ismael, o anjo protetor do Brasil. E a Ti, Ismael, agradecemos e pedimos que você continue a nos evangelizar e nos trazer os ensinamentos que levam ao Mestre Jesus. Agradecidos que estamos, pedimos nesse momento que nos leve à presença de Paulo de Tarso, Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. Que vocês, irmãos, amigos, possam nos auxiliar a promovermos a nossa própria reforma íntima. Que possamos modificar o nosso modo de agir e de pensar, buscando sempre a prática do bem e do amor ao próximo. Agradecidos que estamos a vocês, pedimos nesse momento que nos levem à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Mãe querida, pedimos que você dulcifique os nossos pensamentos, os nossos corações, nos encha de paz, de luz e de amor e nos leve à presença do nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com grande alegria que estamos aqui diante de Ti, Senhor, para mais um dia de aprendizado do Evangelho. Que você possa, Mestre, iluminar a nossa mente, o nosso coração, nos encher de paz, de luz e de amor, e que nós possamos, aonde estivermos, propagarmos boas palavras, boas ações, fazendo com que os nossos irmãos também se inspirem na prática do bem e do amor ao próximo. Agradecidos que estamos a Ti, Jesus, nesse momento, pedimos que nos leve à presença do Pai Criador. Pai de infinita misericórdia e bondade, Te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o Teu reino, e seja feita, Senhor, Sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, agora e sempre, porque vosso é o reino, o poder e a glória, por toda a eternidade, Senhor. E nesse momento, que todos nós possamos fazer um pensamento de muita paz, de muita luz, de muito amor. Vamos imaginando que essas vibrações de amor possam chegar a todos os lares terrenos, que todos os homens possam se conectar aos seus anjos da guarda, espíritos protetores, ao próprio Mestre Jesus, e que comecem a enxergar os seus próximos como uma extensão de sua família. Que possamos priorizar o amor em todas as situações e em todos os momentos de nossa existência, Senhor. Vamos imaginando esta vibração de muita paz, luz e amor chegando aos hospitais, onde houver um só leito de dor, onde houver um só de nossos irmãos necessitando de ajuda, Pai. Que esta vibração possa lá chegar. E com sua benevolência e misericórdia, Senhor, lhe pedimos que os doentes possam retornar às suas casas para o convívio com suas famílias.
para aqueles, Pai, que estiverem em momento da travessia, da grande passagem, retornando ao plano espiritual, que possam eles ser acompanhados pelos seus benfeitores espirituais, espíritos protetores, seus anjos da guarda, e que possam ser encaminhados para colônias de refazimento e de regeneração. Vamos pedindo a Ti, Pai, que uma vibração de muita luz, muita paz e muito amor chegue ao umbral, ao vale das trevas e ao vale dos suicidas. Que estes nossos irmãos que sofrem consigam enxergar as luzes de Jesus, os ensinamentos que vêm do alto, que possam se conectar com algum ancestral querido e que possam assim, Pai, amolecer os seus corações, deixando o amor tomar conta de si, para que possam ser conduzidos a colônias de refazimento e de regeneração. Nós lhe pedimos, Pai, ainda que esta vibração chegue a todos os nossos irmãos que se encontram em situações de rua, para que possam ter o alimento, para que possam ter onde dormir, às crianças abandonadas que estão em creches, orfanatos, que possam ser cuidadas por pessoas de bem. De modo, Senhor, que agradecendo por todo o carinho e proteção que recebemos e pedindo a Ti que o nosso lar se ilumine, que no nosso lar só adentrem aqueles que vierem com bons propósitos e bons pensamentos. Neste momento, pedimos licença para fazermos a leitura no lar, rogando a Ti compreensão, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos lá. Fazer então agora a leitura do Evangelho no Lar, diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que os habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente, a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, a mistura do bem e do mal, predominância de um ou do outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue a saber: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingiram sobre um mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de uma ordem mais elevada. Como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda que aqueles que são forçados a deixar quando são obstinados no mal. Então,
essa lição, ela tem basicamente duas passagens, né, importantes aqui para nós, né? A primeira delas é a que explica um pouco, né, da trajetória do homem, né, na sua caminhada evolutiva. Porque nós começamos, né, a nossa existência em mundos primitivos, né, onde nós somos praticamente animais quase que irracionais, né? E aí nós vamos evoluindo, né? Passamos então para um mundo, né, de provas e expiações, como é o nosso planeta. Provas e expiações porque nós somos testados, né, nas dificuldades, nas doenças, nas misérias, na violência, né? E isso tudo faz com que a gente cresça moralmente, né, se desenvolva e tenha condição, né, de ir para outras moradas. Saindo, né, do plano dos mundos, digamos assim, de provas e expiações, nós temos a oportunidade de irmos para planos, né, ou mundos de regeneração. Nós estamos agora, nesse momento, inclusive na Terra, né, numa transição, eles dizem. Né? Assim, embora a gente esteja vendo muita dificuldade por conta da pandemia, a grande verdade, né, é que o planeta passa por um momento de transição, de transformação, né, e em breve, né, tenham todos muita fé, nós estaremos num momento de regeneração, né, em que o planeta ele começa a deixar essas infelicidades todas para trás, né, e ele começa a se tornar, né, um planeta um pouco mais iluminado. E é tarefa nossa, né, auxiliar com as orações, com as boas ações, esse momento de transição. Deixando o plano, né, da regeneração, aí nós temos, né, os mundos felizes, né, onde o bem prevalece sobre o mal. E finalmente os mundos, né, celestes ou divinos. E aqui a vida é totalmente espiritual. Por quê? Se você já é um espírito depurado, iluminado, né, eu vou dar um exemplo aqui de Jesus, né, porque é o nosso mestre, é o que nós temos aí de ideal, né, na nossa existência. Não faz sentido mais uma encarnação para um espírito dessa grandeza. Jesus, na verdade, ele só encarnou porque queria realmente vir até aqui para nos transmitir os seus ensinamentos de amor, porque não havia nenhuma necessidade mais de encarnação, né, para Jesus. Então, esse é o modelo, digamos assim, de perfeição que nós temos aqui, né, que Deus nos mandou para mostrar para nós os caminhos, né? E aí, fugindo um pouco agora dessa questão da evolução propriamente dita, que é tarefa de cada um fazer com que o seu espírito vá melhorando, que você vá melhorando moralmente, né, espiritualmente. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais aí nesses ensinamentos, né, é importante, ou seria bacana dar uma lida no livro Gênese, né, do Kardec. Nessa obra, para vocês terem uma ideia, tem uma passagem que diz que a Terra é como se fosse uma gota de água num oceano, né? Tamanha a grandeza da criação divina, né? E todo mundo que segue o Espiritismo sabe que o Espiritismo é uma união, né, de religião, ciência e filosofia. E, assim, quando Kardec ele recebeu, né, as instruções dos espíritos, ele sempre primava por dar as explicações de um modo, inclusive, científico, para que a gente tenha a comprovação de que aquilo realmente procede. E aí chamo aqui uma curiosidade, né? Vendo uma matéria outro dia publicada pela NASA, lá dos Estados Unidos, né, a agência americana que faz as pesquisas espaciais, eles divulgaram uma matéria dizendo que eles já conseguiram identificar 800 sistemas, né, parecidos com o nosso, 800 bilhões de sistemas parecidos com o nosso. Então, quando eu digo sistemas, um planeta como o nosso, Terra, uma Lua
e um Sol, né? Além de outros planetas que gravitam em torno ali daquele Sol. Então, se nós estamos falando de 800 bilhões de planetas assemelhados ao nosso sistema solar, não dá para ter dúvidas, né? E não dá para a gente ter realmente uma mania de grandeza de achar e acreditar realmente que nós somos os únicos habitantes do planeta e que Deus criou apenas nós. Então, eu fico por aqui, né? E digo a todos, né, que esse momento é um momento delicado e é muito importante que cada um, ao acordar, faça uma oração, se conecte com o seu anjo da guarda, peça muita proteção, se conecte a Jesus, peça a Ele para que proteja sua casa, seus familiares, né? Quanto mais você conseguir fazer isso, melhor e mais proteção você vai conseguir e vai conseguir também auxiliar. É um momento delicado e acho que todo mundo tem a obrigação de tentar auxiliar nesse momento os bons espíritos, né, para que a gente possa superar essas dificuldades que estão aí à nossa frente. Então, um grande abraço a todos.